dedo à questão, passeio pela memória, conversa com o Sérgio Reze. Sérgio, firme? Bem, graças a Deus, andando por Sorocaba aí, né, as ruas, vendo o trânsito. Eu acho que, eu não sei quem aqui em Sorocaba, eu sei que quem toma conta do trânsito é a Urbes. Só que ela tem a obrigação de olhar o trânsito. Mas ela não olha. Tá. Porque o que a gente vê no trânsito de Sorocaba, pelo amor de Deus, o jeito que os veículos, que os automóveis andam em qualquer lugar e o que as motocicletas fazem no trânsito. Essas é o... E você não vê uma... Eu já comentei aqui, acho que agora é toda vez falar sobre isso, é que agora mesmo uma motocicleta quase que me atropelou, quer dizer, atropelou o carro, né? E no fim, quem que, vamos dizer, quem que sofre mais é o motociclista. Você viu esses dias, até na televisão, um rapaz lá com a motocicleta arrancou, bateu no retrovisor de um carro desses carros chiques aí. O dono do carro maluco avançou em cima do cara, correu que nem louco e matou ele com um acidente, né? Então, você vai dizer, o dono do carro não devia fazer isso, não podia nem devia fazer isso. Mas o motociclista também... Não devia fazer o que faz. Não devia fazer o que faz, né? Isso lhe custou a vida. E aqui em Sorocaba a gente vê muitos acidentes, vê muita coisa, por quê? Imprudência. Nossa, eles não... Nossa Senhora. Não tem semáforo, não tem direita, não tem nada. Eles Agora, voltando ao trânsito, né? A prefeitura, a Urber, precisa olhar, porque é impossível o trânsito hoje em toda a cidade. De 4 às 6, 7 horas da noite é impossível. General Carneiro, Cômitre, Marginais, Afonso Vergueiro, onde você for, entende? Comendador Oeta, tudo. Né? Hermelino Matarazzo. Impressionante. Isso no horário do almoço, pouco antes. Vai, por exemplo, numa rua que é lateral, que a João Wagner veio, e veja o trânsito lá. Na hora. Uma situação. É coisa de louco. Nem fale. Ô, Sérgio, queria falar com você, queria que você lembrasse um pouco de duas pessoas que nessa semana aqui morreram, né? O Emílio Tayar, que é nosso aqui, 96 anos, e o Delfim Neto, que é uma figura de expressão não só nacional. Falar um pouquinho sobre o Emílio, né? Emílio, família sorocabana, os pais dele, a família morava ali na rua Dom Pedro II, logo que você vira, assim. Ali da Braguinha. E quanto que eu não dancei nos clubes recreativos, Sorocaba, quando o Emílio também era, quer dizer, era mais velho do que eu, mas ainda não era casado, enfim. No nosso tempo. Ele trabalhava no Banco do Brasil. Muitos anos, né? Os filhos também foram. Se aposentou lá, tudo. O que o Emílio... O Emílio, um dia sim, um dia não, ele vinha na nossa concessionária, vinha na empresa, subia, ia lá, falar comigo, me cumprimentar o Luiz, meu filho, falava com as pessoas, conversava. E ele como a sua família, ele também é de origem síria-libanesa. Os pais do Emílio Tayar eram libaneses. Libaneses. Libaneses nascidos lá, mas casaram aqui. A dona Raia, ela era irmã da esposa do seu... que morava ali do seu Abdala, do Abudinho Abdala. A esposa do Abdala era tia do Emílio Tayar. Olha só. Todos ali na mesma... turcaiada antiga de Sorocaba.
Eram mais próximos, né, Sérgio, do que hoje, né? Não, é lógico, por quê? Porque você tem hoje alguns libaneses novos aqui, mas são muito poucos. Alguns que a gente vê e tal, mas são muito poucos. Agora, nessa época que nós estamos falando, dos anos 50, por aí, a cidade tinha muitos libaneses. Na própria Rua Barão, que eram as lojas de tecido, todo tem um monte. Inclusive, né, o cunhado o cunhado, não, o tio do Emílio Tayar tinha loja ali. Né? E outros também que tinham, os Caçar, né? Enfim. O Abud, que era que era tio dele, e o Fuad também tinha. Fuad. Abdala. Ali tinha judeus e sírios e libaneses. Todo mundo convivia em harmonia. Não tinha nenhum problema, absolutamente. Um dos seus grandes amigos de infância que era um judeu, né? Eu já falei aqui, os Goldman, né? Walter Goldman, tinha o Goldenberg, o Chiquinho de Zezek, o Eppelman. O que estudou com você, que é da editora Contexto? Eu tinha Fugiu o nome dele. Tinha o Idal Eppelman, que estudamos no Ginásio do Estado, e tinha Sua cabeça é melhor que a minha. Não, já vou lembrar já. Era o... Morale na O irmão dele era médico. Aquele era o... caramba. Já lembro, já. Eu também vou lembrar, já. Já lembro. A gente esquece. Foi colega de classe. E ele fez, professor da USP, criou a editora Contexto, da USP. Estuda esses assuntos, deu uma entrevista bonita quando você estava lá na Associação Comercial. E o nome fugiu aqui, não aparece, faz parte. Já vem. Agora, é engraçado, né, como cada um foi para um canto, né, Sérgio? O comércio mudou, tudo mudou e cada um foi cuidar da sua vida, né? Acontece o seguinte. Eu estou com 88 anos. Aí você começa a olhar para cima. Você não vê mais ninguém. O Emílio foi o último. O Emílio, eu poderia dizer que ele não era para cima. O Emílio era contemporâneo. Bailes do Sorocaba Clube, Recreativo, até de Ipanema. Né? E tinha esse pessoal todo que a gente se lembrava de todos, entende? Era o pessoal do meu tempo, da minha época, que hoje uma boa parte deles não estão mais aqui. Eu olho onde está A, onde está B, onde está A, não está mais. Entende? Isso dá coisa impressionante. Vou lembrar de amigos. Eppelman. Já acabei de falar do Moisés Eppelman e do Idal Eppelman e do Rubens Eppelman. Já foram todos. Entende? Isso é uma coisa que a gente fica um pouco triste, assim, um pouco não, bastante triste, porque quando você olha para ver o pessoal da sua idade, do seu tempo, e você vê que estão indo embora, já foram ou estão indo embora. E a gente vai ficando, vamos dizer, não sozinho, porque existe família, autonomia de família, tudo, mas você vai ficando, vamos dizer, longe daqueles que representavam a sua época. Isso muda, né? Muda bastante. E cada um esperar o seu dia também, né? Isso faz parte. Agora, é difícil, né? Você está falando uma coisa, eu falo até
na minha realidade, né? Eu tenho 57 anos. É difícil a gente fazer amigo depois de uma certa idade, né, Sérgio? E eu falo por mim, eu tenho uma dificuldade para fazer novos amigos. Por exemplo, eu, vamos dizer, adquiri novos amigos, porque os amigos que eu falo aqui, aqueles que eram contemporâneos meus, escola, Sorocaba, juventude. escola, aqui, enfim, tudo mais. Agora, eu conquistei novos amigos quando eu passei a fazer coisas, trabalhar mais em São Paulo, nas entidades. Então, eu adquiri novos amigos. E, olha, por incrível que pareça, desses novos amigos contemporâneos, daqueles trabalhos meus lá de São Paulo, sobraram muito poucos, pouquíssimos. Você tem uma disposição que eu falo que eu não tenho, eu vejo que você tem, de conversar com as pessoas, né? Você ainda gosta disso, agora, né? Eu acho isso uma coisa muito importante. Eu também acho, mas é difícil. Não, você conversar com pessoas do seu tempo é muito gostoso. E conversar com pessoas mais jovens que você também é gostoso e importante, porque você se atualiza. Entende? Você vai adquirindo novas experiências, novos conhecimentos, coisas mais recentes. E você não se irrita, né? Eu já percebi. Você conversa, a pessoa fala, muitas vezes não é que você concorda. Você tá bom, vai. Eu não tenho essa paciência. Ah, mas precisa. Precisa porque é importante, porque você não pode deixar de ter pessoas com quem você se relaciona. Esse é um ponto importante, né? E o segundo, isso ajuda você, mesmo que as pessoas sejam mais novas, ajuda você a atualizar sua visão de vida, né, seus conhecimentos, e enfim. São coisas, eu gosto muito de conversar. Sempre que possível, eu converso. Eu vejo, as pessoas chegam na loja lá, você está lá na frente, recebe ele. Tem alguns amigos meus, ainda do meu tempo, vou citar, por exemplo, eu ia citar, mas foi hoje, que é o Emílio. O Emílio, tá? Ia sempre lá. Outro que vai sempre é o Américo Carvalho. O Américo vai. O Américo, nós estudamos juntos no ginásio do Estado. Fomos colegas de classe. E o Américo vai sempre lá, a gente vai para matar, vai para conversar, falar da... Graças a Deus, tanto o Américo como eu, além de sermos atualizados em tudo o que acontece, né? O Américo foi advogado, vereador, presidente da entidade dele. Mas somos atualizados e, enfim, gostamos de falar das coisas do passado e bastante das coisas do presente. Outro contemporâneo seu que está firme e forte é o Laelso, né? O Laelso tem mais idade do que eu. O Laelso tem 91, 92 anos. Também é um bom papo, entende? O Laor também é um bom papo. O Laor é mais novo, um pouco. Mais novo do que o Laelso. Mas bom papo também, entende? O Laor é o grande protetor das viúvas aqui em Sorocaba. Essa é uma figura, não? É figura. Ele não casou, né? Tá aí. Ele tem desde o São Bento até o clube alemão ali. Está disponível. Ô Sérgio, outra pessoa que morreu na semana, né, e de expressão nacional, que faz parte da história do Brasil, do mesmo jeito que você faz parte. Você falou Delfim Neto. Isso. Eu posso dizer que acompanhei bastante vamos dizer, o período, né, por causa que foi aquele período do regime militar, mas um período em que você também... E depois também, né? Não, você tinha estabilidade econômica, você tinha... tinha lá, se você não tivesse lá suas atividades, vamos chamar assim, políticas voltadas para a esquerda, né, você não tinha problema. Mas o Delfim Neto foi um grande brasileiro.
o país, quando ele foi ministro da Fazenda, na época em que ele pontificou na política econômica brasileira, o Brasil cresceu e se desenvolveu muito. Inflação controlada, crescimento do país, enfim, aumento da riqueza. Tirando, talvez, o período do Fernando Henrique e toda aquela turma que fez o Plano Real, antes e depois, mesmo no governo Lula, o Delfim teve uma importância Mas gigante. mesmo, você vê, o Lula tem os erros dele, tem os vieses, vamos dizer, esquerdistas dele aí, que é uma bobagem, mas no aspecto da economia, o Fernando Haddad controla isso muito bem, entende? Mesmo na época do primeiro governo do Lula, só no governo da Dilma que destrambelhou por causa do Guido Mantega. Mas no próprio governo do Lula anteriores, a economia esteve, vamos dizer assim, controlada. Tanto que o Lula agora, com a morte do Delfim, fez um meia-culpa, né? Critiquei por 30 anos, mas reconheço a importância dele, foi meu conselheiro. Sem dúvida alguma. Falou da... O Brasil viveu momentos, vamos dizer assim, importantíssimos, né, nessa época, na economia, crescimento, enfim. Você, como dirigente da entidade, né? FenaBrave, da Volks, da Sobrave, você teve relação direta? Sim. Ele era palestrante? Porque ele viveu muito de palestras. Não, o problema é o seguinte, você como líder classista, você precisa ter contatos com o governo federal, o governo estadual, enfim. E na área federal, o nosso contato mais frequente era com o Ministério da Fazenda, hoje Ministério da Economia, tá certo? E Ministério de Indústria e Comércio, né? O próprio Fernando Henrique Cardoso foi ministro de Indústria e Comércio do Itamar Franco. Foi daí onde iniciou o meu relacionamento com ele, com o Fernando Henrique, depois quando ele foi presidente, né? Enfim, por força dessa minha atuação, eu tive bastante contato, né, com esses dirigentes. Nessa... O Fernando Henrique, você teve Fernando Collor de Mello. Fernando Collor também. Sim. Mas com o Fernando Henrique você teve uma relação como dirigente classista com a esposa dele, né, com a dona Ruth, né? Bom, é aí que a doutora Ruth, quando o Fernando Henrique assumiu a presidência, a doutora Ruth, você vê, hoje as primeiras damas, né, como a gente fala, tem um tipo de atividade diferente. Quando a doutora Ruth, que ele já tinha assumido, ele já ganhou a eleição, ela já procurou, e eu já era presidente da FenaBrave, e eu tive o contato com ela, o primeiro foi ali no Pacaembu até, entende? E nós, quer dizer, ela criou o Comunidade Solidária e eu, com o apoio dos concessionários, nós fazíamos uma doação de R$2 por cada veículo vendido. Os concessionários faziam para a Comunidade Solidária. Então, estabeleceu-se aí vamos dizer, uma parceria muito boa. Quantos carros são vendidos por ano hoje, para você ter uma ideia? Hoje são 2 milhões de veículos. Eu não vou me lembrar. Não, na época não vou me lembrar. Na época não importa o número, mas se fosse era, hoje era é como se desse 4 milhões. Era um número muito grande, que inclusive essa, vamos dizer, ligação, essa criação que ela fez, trouxe também o pessoal industriais e outros também começaram. E ela desenvolveu um programa, vamos dizer, muito bom, muito competente. E que depois você não viu mais primeiras damas, que Itamar não tinha, né? Não. Você não viu mais primeiras damas se envolverem nisso de uma maneira como ela. Ela era professora, né? Com doutorado, era outro nível. Outra cabeça. Outro nível. Você estava falando do Delfim, uma coisa que eu não sabia, que achei curioso em relação a ele. A gente tem na tradição na imprensa que são as charges, né? E as charges geralmente são das pessoas importantes e são charges muitas vezes críticas e ácidas. E assim era com o Delfim.
E aí uma das pessoas, lembrando a relação com o Delfim, contou que um dia foi entrevistar, e aí recebeu na casa, imaginou que ia ter uns quadros, não sei o quê, e foi ver, era só charge. Ele tinha o hábito de comprar a charge do próprio chargista. Depois fosse publicado no Estadão, na Folha, no Globo, onde fosse publicado, ele explicou, eu peço para o meu secretário ligar para o artista que fez, eu dou um bom dinheiro, compro dele em quadro, que eu acho que é um reconhecimento. Achei interessante. Está nos jornais de hoje isso. Eu tive muito contato com o Delfim, contato muito próximo. Ministro da Fazenda, pela minha função, era importante que eu, vamos dizer, me relacionasse. Aliás, isso foi desde que ele foi secretário de Fazenda de São Paulo também. Essa realidade, ela ocorria quando você era dirigente classista, mas também por a importância que você tem como cidadão, né? Eu percebo muito isso em Sorocaba. A gente está junto aí faz 10 anos e eu vejo isso, todo prefeito, de algum modo, quer trocar uma ideia com você, né, Sérgio? Bom, eu evito de falar sobre isso, porque é uma coisa muito, vamos dizer, muito pessoal, muito não. Mas é importante porque não é pelo você, fato, entender, mas eu acho que se eu sou procurado, eu atendo, converso, tudo o que for preciso, né? Isso acontece independentemente da ideologia, né? Independentemente de qualquer coisa. Vamos dizer, todos os prefeitos, todas as pessoas que tiveram uma importância política em Sorocaba, que por um motivo ou outro me procuravam para falar ou discutir sobre alguma coisa, ou pedir algum apoio, eu sempre estive à disposição, até hoje. Até hoje eu sou procurado. Isso é bacana. Eu sei porque a gente já falou aqui, né? Mas é isso que eu falei, sem maiores interesses. Sem interesse, para ajudar a cidade e ajudar a autoridade a encontrar aquilo que ela necessita para a sua administração. Uma coisa que a gente comentou aqui boa, né? A decisão da criação da Guarda Municipal foi numa reunião na sua casa. Foi na minha casa. O apoio... O prefeito era o Paulo Mendes. O apoio importante que o Mário Covas teve para se eleger governador. Teve sua participação, né? Fleury, outro que teve... Vocês mantiveram uma relação pessoal de amizade, acabou sendo seu advogado. Bastante. Né? Eu sei dos próprios prefeitos, né? O Crespo te ouvia, mas não agia, mas te ouvia. Não, mas esse eu prefiro não. Eu sei, mas a gente tem essas... Eu prefiro não voltar para essa passagem da minha vida. Mas isso é uma coisa bacana, né, Sérgio? Você poder contribuir. Eu estou aqui porque eu sou cidadão de Sorocaba. Eu moro aqui, trabalho aqui, tenho família, os negócios, tudo aqui. 88 anos de idade. Eu acho que dá para, vamos dizer, contribuir com alguma coisa. Claro. Né? Uma coisa que te frustra nessa contribuição... Contribuir politicamente falando. Sim. Uma coisa que te frustra nessa contribuição foi a impossibilidade de fazer com a associação comercial a ocupação daquele espaço ali perto do Monteiro, né? Isso do Mosteiro. Bom, eu prefiro não... mas não importa, mas seria uma mudança isso, né? Assunto, a associação está lá, sim. Ela leva a vida dela e pronto. Hoje eu li no jornal que a Associação Comercial de Votorantim, que eu tinha juntado com aqui, sede e tudo, lá em Votorantim, tudo, pulou fora. Criou um caminho independente. Isso aí, cada um administra as coisas como lhe interessa. Agora, dentro desse contexto, né, voltando para a nossa abertura, né, de hoje, né, uma série de coisas que se observa, né, e você usa esse canal como observação, as pessoas elas acabam, né, ouvindo e acabam de algum modo mudando, né? A gente fala isso inclusive do trânsito, que eu sei que você não gosta que cite e tal, mas
Já foi lá até a primeira-dama com os assessores dela conversar com você, né? Mas, pelo que a gente vê, o trânsito não está tendo O que deveria ter. nenhuma. Você não vê uma atitude porque não é o prefeito que mexe no trânsito. Quem cuida do trânsito é a URBS. E a URBS tem equipe, não tem? Tem. Pelo menos a gente vê Tem uma secretaria carros, a inteirinha de gente vê gente mobilidade. fardada, a gente vê um monte de guarda municipal, Tem tudo. tudo. Mas o trânsito corre solto. Vai ter que vai ter que dar uma apertada lá. E não é por falta de toque, né, Sérgio? Olha, o próprio Sorocabano, hoje mesmo aqui na General Carneiro, eu vi um motorista fazer uma conversão proibida na General Carneiro. Ele não podia entrar naquele... Entrou. Isso é muito Ele comum. corta caminho, então vou e faço. Não tem ninguém olhando mesmo. Essa é a questão. É isso aí. Se você não estiver olhando, ele faz. Porque o que regulariza o trânsito não é o semáforo. Não. O que regulariza é a fiscalização. Aliás, semáforo tem lugar que não precisava ter. Isso é muito comum. Isso é coisa de vereador. O vereador quer agradar o eleitor, pede para o prefeito não quer desagradar o vereador, põe lá, e aí cria o legislador, acaba sendo... Vai fazer o quê? Mas tá bom, Sérgio, sempre muito bom conversar com você para a gente entender, né, como que a gente chegou nesse momento, e você tem muito a contribuir, né, o que você falou do Emílio, né, o que você falou do Delfim, né, todas essas lembranças são importantes. Eu tive uma convivência muito grande com ele. Legal. Não, com ele, outros ministros da Fazenda também. Né? Ele foi um dos grandes brasileiros. Um grande brasileiro. E o Emílio foi um dos grandes sorocabanos. Ah, bom, o Emílio foi daqui da casa, da terra. Entende? Vou sentir falta das visitas que ele fazia 2 a 3 vezes por semana. Ele ia tomar o cafezinho dele lá na empresa. Muito bem, a gente vai sentir também. Boa semana para você. Obrigado por nos acompanhar. Tchau, tchau.